Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de abordar dois grupos de pessoas, de dar uma palavra breve para dois grupos de pessoas que vão se identificar e vão sentir essa palavra como uma confirmação na sua vida. Bom, o primeiro grupo de pessoas são aqueles que estão orando assim: Deus, precisa de pregar a palavra, precisa de ser feito alguma coisa nessa situação para essa pessoa. Eis-me aqui, envia outro, né? Como está escrito em Isaías capítulo 6, quando Isaías orou e falou para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que tem pessoas que estão orando: envia outro. Essas pessoas estão vendo a necessidade de ser feito alguma coisa, mas estão orando assim: Deus, faz alguma coisa, envia uma pessoa, que alguém se move, que o governo resolve, que o fulano de tal faça algo, sem se dar conta que você mesmo pode ser resposta das suas próprias orações. De que estou falando? Aqui eu não falo simplesmente de missões, porque muitas vezes esse texto em Isaías 6 é citado em relação às missões. Não estou falando aqui de chamado missionário, nada. Mas falo até de coisas simples. Às vezes a gente vê alguém na rua que está precisando de alguma ajuda prática e às vezes a gente ora a Deus, envia alguém para ajudar essa pessoa. E eu, sem me delongar muito, vou exemplificar aqui com uma história verídica que eu li antes de ontem, que gostei muito, por isso que eu fui inspirada de fazer esse vídeo por partes, porque também Deus tem colocado essa palavra no meu coração e eu vi como confirmação aquela história que eu li. É sobre um pregador jovem, eu acho, pelo texto dá para entender isso, que viveu durante o comunismo e durante aquela época foi muito difícil porque ele via como todo dia cristãos e pastores estavam jogados nas prisões simplesmente por acreditar em Jesus e pregar a palavra. E ele começou a orar: Deus, faz alguma coisa, está acontecendo tanta injustiça. E ele se sentiu movimentado de fazer alguma coisa para encorajar um grupo de cristãos numa região bem longe, assim, tipo vilarejo. E então ele pegou o seu carro e colocou umas bíblias dentro. E começou, só que escondido, né? E começou a viajar até aquela região. Mas durante o caminho, infelizmente, ele foi parado pela polícia, que quando pegou ele com as bíblias, parou ele na hora, confiscou o carro dele, confiscou as bíblias e fez ele ir juntamente com eles na delegacia, e de lá ele foi jogado diretamente na prisão. E ele pensou: meu Deus, por que eu? Por que eu tenho que estar aqui? Eu não fiz nada errado, simplesmente por carregar umas bíblias, por ser cristão. Por que eu? Como que eu posso te servir aqui dentro dessa prisão? E aí ele lembrou que faz um tempo ele orou juntamente com outros pastores pregadores da palavra, porque eles viram que tinha tanta gente nas prisões e tanta necessidade também de pregar a palavra para aquelas pessoas que estavam vivendo numa condição desumana, sem esperança nenhuma. E então ele se viu como resposta das suas orações. E aqui, abrindo um parênteses, isso acontecia muito no meu país, Bulgária, durante a época do comunismo, quando os pastores iam para as prisões, e os cristãos também, simplesmente pelo fato de acreditar em Jesus e pregar a palavra.
Então, lá dentro dessas paredes, na prisão, ele conheceu umas pessoas assim, totalmente sem esperança, famintas física e espiritualmente. E eles perguntaram ele, por que está aqui? E ele disse, o único motivo é pela minha fé em Jesus. E daí ele começou a falar para eles sobre Deus. Dois daqueles caras eram cristãos antes, só que desviados, e eles se jogaram no chão, começaram a chorar de arrependimento, se conciliaram com Deus, e muitos outros aceitaram Jesus como seu Salvador, inclusive o chefe lá, um dos chefes, um dos carregados lá na prisão também aceitou Jesus. Então lá entrou uma luz dentro daquelas celas com pessoas totalmente sem esperança, entrou a luz de Cristo e foi usada uma pessoa que nunca se via naquela situação, mas orava que outras pessoas possam ser enviadas naquelas prisões. Então, muitas vezes, você pode fazer uma coisa por alguém, ver alguma pessoa necessitada, ter o dinheiro, ter os recursos que essa pessoa precisa, mas ora a Deus, envia uma pessoa, ajuda essa pessoa que está precisando. E muitas vezes a gente não precisa esperar para receber uma confirmação de Deus, um anjo falar com a gente, mas a gente precisa agir rapidamente para suprir aquela necessidade na vida do outro. Você pode ser resposta das suas orações. Muitas vezes nada acontece também porque Deus espera você fazer algo. Amém? Essa foi a primeira categoria de pessoas com quais eu gostaria de falar hoje. E o segundo grupo de pessoas que quero dar uma palavra hoje são aqueles que são tipo Jonas, que Deus fala algo ao seu coração para você fazer, só que você não quer, você foge disso. Como Jonas, Deus falou, vai para o Nínive. Mas o Jonas falou, não, Nínive, eu não quero que essas pessoas sejam salvas, são inimigas de Deus, são inimigas de Israel, odeio eles, não quero, porque Deus é misericordioso, vai que se for para lá eles se arrependam e Deus salva eles. Não, e ele pegou o barco para a direção oposta daquilo que Deus falou, e por isso que Deus tinha que tocar as circunstâncias de Jonas para que ele possa escolher a ir na direção certa, se arrepender lá na barriga do peixe e ir na direção certa de Deus. Então, muitas vezes, você está fugindo de algo que você sabe dentro do seu coração que Deus quer que você faça. Só que você faz até o contrário, ou até fala para o seu consciente 1001 desculpas, não posso fazer isso, eu não tenho essa capacidade, não, Deus, não quero isso é muito grande para mim, dar desculpas como Moisés, eu não consigo, não, isso, aquilo. E, mais uma vez, eu não estou falando aqui simplesmente de missões, só você ir a outro país e tal, não. Isso pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, que Deus te fala algo, começa um business, faça isso, faça aquilo, ajuda alguém, como falei, e tal. E você, não, Deus, não, é muito para mim, e não faz. Tudo bem, Deus espera mais um dia. Se você é um cristão de verdade, ele vai começar a tocar as suas circunstâncias. Vai aparecer um peixe que vai te engolir para que você possa se arrepender e ir na direção certa. Alguns, infelizmente, não fazem isso, não se arrependem e permanecem na desobediência, mas tem pessoas que realmente, vendo que
o fogo está pegando na vida pessoal deles, vendo que está sendo muito difícil e que Deus dá sinais, sabe? Por que você não está obedecendo? E daí que toma uma decisão de se arrepender e ir na direção certa, na direção de Deus. Então, seja essa pessoa que você decide hoje de se arrepender e ir na direção certa, direção aonde o Espírito Santo está te levando, amém? Então isso foi que estava no meu coração, específico para esses dois grupos de pessoas. Espero que você possa ser encorajado a tomar a decisão certa e espero que isso possa ser uma confirmação na sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar, tenha um ótimo dia, tarde, noite e fique na paz. Até o próximo vídeo, quando Deus permitir. Tchau!